é uma informação, infelizmente, triste que nós vamos dar agora. Infelizmente. Certeza essa informação, Caio? Vocês acompanharam durante toda a semana, nos telejornais, o desaparecimento e o desespero da mãe da menina Lara, essa menina de 12 anos, por favor, na tela, que estava desaparecida há 3 dias. A garota saiu para comprar um refrigerante no mercadinho perto de casa, e não voltou mais. Só que agora nós temos a informação confirmada da polícia. A Grace está ao vivo, Caio, por favor? Atenção. A competente Grace, que trabalha também no Cidade Alerta, ela vai ter as informações agora confirmadas. Grace, a informação que nós queríamos dar era outra. Mas, infelizmente, a garota foi encontrada sem vida. Boa tarde. Boa tarde, Geraldo. É isso mesmo. Infelizmente, a notícia que a gente jamais queria dar e nem mesmo presenciar. Foi um momento muito difícil para a nossa equipe e nem é comparável a nada do que a família está sofrendo nesse momento, porque aqui tem um pessoal bastante emocionado, chocado aqui, as vizinhanças e pessoas também que podem ajudar como testemunhas. Disseram, Geraldo, que aqui passou um carro prata suspeito, falaram até a marca desse carro, mas a Polícia Militar, a Polícia Civil vai investigar tudo isso. A Polícia Militar está buscando testemunha, está aproveitando, conversando com pessoas aqui, com o advogado, e a gente está bem aqui no local, Geraldo, bem próximo ao corpo da Lara. Foi até difícil acreditar nessa história porque a família teria recebido muitas informações que pareciam contraditórias, que estavam atrapalhando a investigação. Apontaram ela em vários locais, viva, andando, sozinha, em várias situações. A família apurou tudo e nada era verdade. A gente acompanhou, a gente estava com a mãe, com a Luana, no momento em que ela recebe uma informação. Alguém liga para ela e diz que havia encontrado um corpo bem aqui nesse local. Deram o nome da rua e mais ou menos o número. Parecia muito precisa a informação, ela já ficou desesperada na hora. O coração da mãe indicou, né, Geraldo? Como toda mãe tem aquela sensibilidade, sabe quando o filho está passando uma situação difícil ou ainda pior como essa que a Lara passou. Até agora a gente não sabe exatamente o que aconteceu com ela. Ali, aquela árvore que o Rodrigo Bétio está focando para a gente nesse momento é uma referência, Geraldo e todos os telespectadores. O corpinho da Lara está mais ou menos ali, bem perto. O local está sendo isolado, alguns populares, parentes, chegaram ao local e reconheceram não pelo rosto, pela roupa da criança. Seria uma camisetinha vermelha que ela estava usando e uma bermudinha cinza. Ela aparentemente está sem ferimentos no corpo, a roupa está no lugar, o shortinho também. Não é possível dizer se ela foi abusada, se ela sofreu qualquer tipo de violência sexual ou não. Só a perícia vai apontar o que aconteceu com ela e por quê. É a investigação que vai levar. Ainda não existe nenhum suspeito, apesar desse carro ter sido visto por aqui. Nas últimas horas, Geraldo, a Polícia Militar, pela experiência, ao ver o local do crime, o local do corpo, acredita que esse é o mesmo local do crime, que ela foi trazida para cá, talvez ainda com vida ou agredida, e ali ela acabou sendo morta, o crime teria sido finalizado. O que chama a atenção, Geraldo, são muitas informações. Apesar de o corpo ter sido localizado há cerca de 1 hora, foram exatamente 12 horas depois do 72 horas, desculpe, 72 horas depois do sumiço. Ela sumiu na quarta-feira, dia 16, ao meio-dia, às 12 horas. E foi agora no sábado, ao meio-dia, que infelizmente o corpinho dela foi encontrado. A família, apesar de tudo indicar que algo pior pudesse ter acontecido, a família tinha muita esperança que ela tivesse sido levada para algum lugar por qualquer outro motivo, mas que ela não tivesse sido morta assim tão perto de casa. Para você ter uma ideia, a gente está a 1
1,2 km da casa da Lara, da família, o seu Reginaldo, a dona Luana e as duas irmãs dela, de 14 e 16 anos, 17 anos na verdade. Grace. Aqui é uma estradinha de terra e essa é a direção da casa da Lara. Geraldo, pode falar, a gente está aqui para passar todas as informações, os detalhes que foram apurados até então. Grace, você se tornou uma das repórteres mais bem informadas e de grande experiência da escola Cidade Alerta. E o local do crime ele indica muita coisa. Infelizmente, a notícia que nós damos nessa tarde de sábado é que a menina Lara foi encontrada, infelizmente, morta. Eu ia te perguntar exatamente isso. Primeiro, Grace, a gente não vai imaginar que vai ter um perigo dos nossos filhos, da sua filha, enfim, de alguém nosso que sai e vai no mercadinho que é perto de casa. Você não vê perigo nisso. Mas tanto perigo tem, tanta realidade tem, que pegaram a menina e sequestraram essa menina e mataram essa garota. Não dá para falar de abuso sexual. Agora, para levar uma garota, para levar uma garota frágil dessa, indefesa, para um local, para um matagal como esse, é possível que tenha sido, infelizmente, essa garota tenha sido vítima de abuso sexual ou até alguém que conhecia. Se mataram a garota, essa garota pode ter reconhecido o seu sequestrador. De repente, alguém que ela convivia arrastou a garota para abusar, essa menina acabou reagindo, vou denunciar para a polícia e agora somente a perícia para saber se tem marcas de estrangulamento ou alguma coisa. Grace? Exatamente isso, Geraldo. Esse é o ponto principal da investigação a partir daí. Uma coisa, pela nossa expertise e também da polícia, do próprio advogado, o que é levantado, que ela provavelmente não teria sido trazida para cá a pé, senão nesse 1,2 km, que é possível caminhar tranquilamente por aqui, porém ela teria sido vista por alguém, correto? Testemunhas aqui na região apontariam, veriam quem estaria com ela, então provavelmente ela foi trazida de carro. E ela foi agredida no rosto, não dá para saber de violência, mas provavelmente também, se fosse um estranho abordando essa menina no meio da rua. Eu perguntei isso para os pais, claro, e então eles falaram, não, ela reagiria, ela teria um posicionamento, ela pediria ajuda, gritaria. E as coisinhas que ela comprou no mercado, Geraldo, que a gente levantou uma informação importante também, que ela chegou até com mais dinheiro do que a mãe tinha dado a ela, tá? A mãe deu R$10, R$11 e ela chegou com R$15. Então, ela comprou o refrigerante, comprou mais algumas coisinhas ali. Esse material não foi encontrado. Segundo a testemunha, ela teria saído com a sacolinha na direção de casa. Só que os cães farejadores mostraram outro caminho. E é exatamente esse caminho que dá aqui nesse destino. Então, se o cão farejador parou num ponto, como a gente no Cidade Alerta, você sabe, todos sabem, a gente também se especializou em busca de desaparecidos. O cão farejador, se ele para e fica perdido, provavelmente a pessoa estava dentro de um carro com os vidros fechados, porque era para seguir uma linha. Se ela tivesse ido a pé, o cão ia, até 4 meses depois. Isso não aconteceu, porque as buscas começaram logo depois do sumiço. Até a noite de ontem, esse ponto era indicado pelos cães farejadores. Eles se perderam ali, perto do mercadinho, e aí estava a dúvida. Para onde ela teria ido? Como ela teria sido trazida até aqui? Por isso, todos apontam, suspeitam que teria vindo em um carro. Não se sabe o horário, porque se essa pessoa veio direto para cá com ela, se ela conhecia, né, Geraldo? Porque é isso a primeira coisa que a gente pensa. Se um estranho aborda uma criança, ou ele a engana de alguma forma para que ela vá quietinha, caia na conversa, ou então é uma pessoa conhecida, para ela ir tranquilamente. Só se for uma pessoa conhecida e também que conhecia aqui a região, né, Geraldo? Para vir até aqui e saber que aqui não teria testemunha que cometeria um crime desse, sem que ninguém tivesse pista até hoje, então provavelmente é uma pessoa que conhece a região. Você falou muito bem. Primeiro, essa pessoa, olha só a mata. Quem é o cinegrafista, Caio, por favor, aí? Que às vezes a minha Covid me pega aqui. Quem é o nosso cinegrafista, por favor, aí? Ô, Penha, pega mais uma vez, Penha.
É que Caiu o meu. É que às vezes tem o delay aí. O nome do cinegrafista, por favor? Isso. O Rodrigo. Pega. Aí, Rodrigo, mostra pra gente, dá uma olhada. Alguém para levar o corpo da menina, entrar nesse matagal, o cara tem que conhecer essa área. Mas tem que conhecer muito. Você tá vendo aí? Eu não sei se tem arame farpado. Aí é cerca aí, né? Eu tô vendo o céu, dá uma olhada. É cerca. Como que alguém vai pegar? Quer dizer, a garota entrou viva aí. Ela entrou viva, já estava morta. Outro detalhe importante, quer dizer, se o corpo dessa menina está com lençol ou não, se tiver com lençol alguma coisa, o cara embrulhou, matou em outro local e desovou o corpo aí, infelizmente. Infelizmente. Ou pode ter sido levada viva. Teve outros 2 casos, Caio, pode me lembrar, teve aquele caso também daquela garota, a menina de Patins, lá de... do caso da garota Vitória, que foi morta, que ela foi confundida com uma outra garota. É a mesma coisa, e tem maldade, tem gente má nesse mundo. Ué, tem gente que mata, quadrilha do Pix matando todo mundo. Então tem pessoas que podem ter certeza absoluta. Tomem cuidado com os seus filhos. Olha para mim que eu vou falar uma coisa. Mãe, pai, tomem cuidado com seus filhos. Ah, mas é um mercado aqui perto. E a gente deixa. Ah, pai, eu vou lá buscar, vou na padaria pegar o pão, eu vou lá pegar o refrigerante. Você vai. Nós pais deixamos, mas o mundo de hoje não dá. Agora, Grace, eu vou te dizer uma coisa. É um caso. Hoje a nossa vida é monitorada, porque qualquer lugar tem câmeras de monitoramento. Eu tenho certeza absoluta. Agora, o que mais impressionante, presta atenção, telespectador. Boa tarde, São Paulo, boa tarde, Brasil. A Grace falou, ligaram para a mãe, Grace, é isso? Informando que o corpo da filha estaria aí e que um carro foi visto. Você poderia novamente confirmar essa informação colhida no local aí, por favor? Exatamente isso, Geraldo. Enquanto a gente estava em um outro ponto com o pai, a mãe estava na casa da família. Então a gente voltou para casa, que a gente ia até gravar uma bolsinha que a Lara tinha com as balinhas que ela gostava, que ela comprava com o troco, geralmente, quando ela ia buscar o refrigerante, alguma coisa para a mãe na hora do almoço. Então essa era a rotina dela. E aí a gente chegava na casa para fazer essa imagem de apoio, para ilustrar a história, porque ela teria comprado R$1 em bala de café. E a mãe disse que ela nunca comeu bala de café e falou que tinha as balinhas dela guardadas. E aí a gente chegou na casa para fazer essa imagem, assim, a gente estava praticamente finalizando a reportagem, era só isso que faltava. E aí a gente se deparou com a mãe aos prantos, desesperada, caindo no chão, assim, sem força, tremendo. O que a gente fez foi ampará-la e tentar entender o que estava acontecendo. E aí ela estava com o celular falando que tinham ligado para ela e que tinham apontado exatamente uma rua e um número que tinha o corpo de uma criança, de uma menina. Isso aqui na região, claro, dificilmente teria um outro corpo com a mesma proporção e idade que não fosse a Lara. Então a mãe já sentiu na mesma hora que era filha, que não era um trote, que essa informação tinha sim fundamento. A família ficou desesperada, cada um foi para um lado tentar identificar esse endereço. O primo, que conhece aqui, mora aqui perto, veio direto aqui. Aí eles vieram de moto e eles conseguiram chegar e reconhecer, confirmar. As pessoas querem chegar perto ali, mas a polícia pede, por favor, que ninguém se aproxime para não atrapalhar a investigação, para não estragar possíveis pistas, porque, querendo ou não, aqui, qualquer coisa que foi encontrada, talvez até o cão farejador, pode também ajudar. Quanto menos gente entrar na mata, mais fácil será para a investigação levantar alguma pista, porque se todo mundo entrar na mata, fica difícil de achar um suspeito. Se a Polícia Civil tiver um suspeito, eles podem também colocar o cheiro do suspeito para o cão farejador, para ele apontar se essa pessoa suspeita esteve aqui nesse lugar. Exatamente, Geraldo, como você lembrou do caso da Vitória, que nós cobrimos, nós acompanhamos as buscas pela menina Vitória desde o começo, desde as primeiras horas que ela tinha desaparecido. E foi uma prova dessa que acabou incriminando os envolvidos na morte da menina. Foi exatamente o faro do suspeito no local onde o corpo foi encontrado. Ô Grace, para nós te liberarmos aí, a família continua aí? A mãe está acompanhada de quem aí, Grace? Foi assim, Geraldo, quando a gente chegou no local onde
estava havendo assim a identificação um pouquinho mais afastado daqui, tá? Um pouquinho mais para frente, a gente veio a pé nessa estrada de terra. Quem chegou lá? A mãe, assim que a gente tinha aquela informação, a mãe ficou em casa, protegida por uma parte dos parentes, e outra parte acabou indo atrás para tentar achar o corpo, ver mesmo se esse crime havia acontecido, se era mesmo a menina, a Lara. E a mãe ficou amparada, o pai seguiu, a gente foi atrás pela testemunha, o parente que tinha encontrado o corpo e falou que tinha visto. Porque até então a gente achava que podia ser um trote, esperava que fosse, né, Geraldo? E aí esse parente viu o corpo e identificou a menina. E aí voltou para avisar a família. E aí nesse meio tempo o pai também chegou, encontrou a polícia militar que estava mais para frente, isolando a área, e eles confirmaram mesmo que era a Lara. Porém, a família, o pai e a mãe não chegaram até aqui nesse momento para reconhecer o corpo. O pai foi diretamente levado para a delegacia, ele estava em choque, mas o policial conversou com ele, explicou que era importante que nesse momento ele pegasse o documento e fosse na delegacia para tocar a perícia, para a perícia chegar aqui o quanto antes, que a perícia, Polícia Civil, né, o Instituto de Criminalística, vem de uma outra região aqui. A gente está no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, nessa área rural, então a perícia vai demorar um pouquinho, por isso o pai foi para a delegacia. A mãe chegou minutos depois aqui, todo mundo já tinha confirmado mesmo, já tinha muitos populares, vizinhos aqui no local. E aí, Geraldo, a mãe chegou em choque também, querendo entrar aqui no meio da mata. E aí as pessoas seguraram ela, foi um momento de muita comoção. A mãe muito abalada e o primo, que foi o primeiro a ver, a entrar ali na mata e confirmar mesmo para a família que era ela, ele estava em estado de choque, ele estava desesperado. Para você ter uma ideia, Geraldo, todos que estão nos assistindo e acompanhando esse caso, desde o sumiço da Lara e chocado com esse desfecho, a mãe estava amparando o sobrinho que tinha visto o corpo, que estava desesperado, tendo um surto aqui. E aí os dois foram carregados, levados para casa. Para você ter uma ideia, eu nem consegui falar com a mãe depois desse momento da confirmação, porque é muito difícil para nós acompanhar, assim, vivenciar essa história. A gente queria ajudar de outra forma, né, Geraldo? A esperança sempre procurar um desaparecido, é que ele seja achado com vida, mas não foi isso que aconteceu. A mãe foi retirada daqui, então aqui só está mesmo moradores da região, policiais, o advogado da família e a imprensa. Se você conseguir colocar o advogado para falar agora com a gente, Grace, eu quero agradecer o seu empenho. É um dos piores momentos. Doutor. Aqui, ó, doutor Fábio Costa. Obrigada, Guilherme. Ele está aqui do lado, ele estava conversando com os policiais militares. Doutor, a gente está com o Geraldo Luiz, num balanço geral tarde, ao vivo. E aí ele gostaria de falar um pouquinho com o senhor. Geraldo, você quer fazer alguma pergunta? O que o doutor, o advogado, pode ajudar a gente agora com informação nesse momento? Ele estava conversando ali com os policiais militares. Alguma informação que possa ajudar a tentar esclarecer esse crime bárbaro, doutor? A polícia já está atrás das câmeras de segurança, no trajeto da casa da família, no mercado, de onde ela foi vista pela última vez, até aqui o local onde o corpo foi encontrado. A Polícia Civil chega agora, né, doutora? É muito importante que esse trabalho seja agilizado para chegar logo, retirar o corpo daqui e também o trabalho da perícia começar a levantar possíveis provas, né? Sim, a perícia vai ser feita aqui desse local, a 20 metros mata adentro, onde o corpo foi encontrado. O trabalho da perícia é o ponto inicial, é o ponto de partida agora para a gente ter mais informações, para que a polícia tenha elementos para chegar no autor Grace. Desse crime. Geraldo, você quer fazer para mim a pergunta ou você quer que eu coloque o retorno no doutor Fábio Costa? Não, você pode, o que for mais confortável você aí, Grace, mas eu gostaria de saber o seguinte, é muito cedo, apenas a investigação policial. Primeiro, as nossas condolências, diga que apenas aqui não é só dar uma notícia, que o que nós gostaríamos de falar é que a menina, que a Lara tivesse sido encontrada viva, que tivesse sido apenas um desaparecimento. A gente fica chocado aqui
o telespectador conhece nosso trabalho, a gente perde as palavras aqui. Perguntar a ele, Grace, se há possibilidade, eu acho que pode ser alguém que conheça a família, sabe? Quem pegou a Lara, diga a ele que, pela experiência de um ex-repórter policial, eu acho que é alguém que conhecia, que é alguém próximo, que eu acho que a polícia vai chegar nessa resposta. O Geraldo está falando um pouquinho aqui, claro, da situação, as condolências à família, todo mundo que está envolvido nessa história, e que é importante também a expertise dele como repórter policial. Tudo indica, é o que a gente sente, aquele feeling, né, doutor, que a gente já trocou algumas palavras sobre isso. O que leva a crer essa situação? Apesar de muito recente, né, as informações são precárias porque são iniciais, não há uma investigação ainda depois da localização do corpo, mas o que te aponta? Que ela foi trazida para cá por alguém conhecido, doutor? Bem, seguramente, até pelo local que ela foi vista pela última vez, local próximo da casa dela, então tudo indica sim que quem a pegou lá próximo ao mercado é alguém, de fato, alguém conhecido, sim. Não se sabe, Geraldo, se há alguém conhecido da família, mas dela provavelmente, entendeu? Porque há de se levantar também se ela tinha algum dinheiro, que se alguém deu dinheiro a mais para ela, onde ela teria conseguido esses R$5, ou se ela tinha já juntado, a mãe não sabia, entendeu? São muitas coisas que a gente vai perguntando, a mãe vai esclarecendo. A mãe dizia que ela não guardava nada sem que ela soubesse. As irmãs adolescentes não conhecem ninguém, não sabem de nenhum segredo. Eu também conversei com elas em paralelo, sem gravar entrevista, para tentar entender. Às vezes a irmã sabe alguma coisa, né? Criança com criança, né? Esconde dos pais. Mas nada que levante suspeita. É uma pista, né, doutor? Porque ninguém que desapareceu aqui da região recentemente, não se sabe. Ainda a partir daí que as pessoas vão começar a juntar as peças, né? Exato. Tem sim essa divergência em relação ao valor que ela tinha dado pela mãe, um valor superior que ela chegou lá no mercado. As irmãs não disseram absolutamente nada, então assim, são uma de 14, outra de 17 anos, muito amigas, então não tinha nenhuma informação adicional. Infelizmente, Geraldo, ainda não há nenhum suspeito, nenhuma pista forte, mas a gente continua acompanhando a investigação, na cobertura completa desse caso. A nossa equipe acompanhou todos os momentos, desde as buscas anteriores até a localização do corpo, confirmação da vítima. E a gente vai seguir aqui durante todo o dia de hoje, atualizando todas as informações para os nossos telespectadores.